Segunda parte da Comissão Executiva, estamos a olhar para os 100 dias de António Costa à frente do PS e os desafios que se põem à frente também nos próximos 200, 300 dias. João, a sua ajuda para lhe perguntar se demora tempo ou não a construir uma alternativa, uma verdadeira alternativa, e isso pode ou não justificar este atraso para os militantes que estão já ansiosos em conhecer algumas propostas por parte do PS. Eu acho que não demora tempo a construir uma alternativa, eu acho que não existe uma alternativa nestes dois partidos. Vejamos, nós verdadeiramente em Portugal não temos nem direita nem esquerda, ao contrário de outros países onde isso existe. Temos um centro, e esse centro é a alternância. Não é alternativa, é alternância. Entre... O que não significa que pensem tudo da mesma maneira. Não pensam tudo da mesma maneira, mas estão condicionados pelos mesmos interesses, pelo mesmo tipo de filosofia não ideológica, mas de atuação, e, portanto, tem uma série de condicionamentos. Vejamos o seguinte. António Costa não é um político que tenha aparecido... Vamos ver o trajeto de António José Seguro. António José Seguro era uma espécie de uma pedrada no charco. Podíamos dizer que era naif, podíamos dizer que tinha uma série de defeitos, que não era propriamente uma personalidade brilhante, mas era uma pedrada no charco, porque era alguém que vinha, ligado obviamente à JS, etc., mas que não tinha tido uma intervenção política profunda. António Costa é um político experiente que não se pode demarcar de tudo aquilo que foi a sua atuação. António Costa fez parte como número 2 do governo que nos conduziu à bancarrota, praticamente, que negociou com a Troika o memorando de entendimento, e agora vem dizer o que os portugueses não acreditam. A Tânia há bocado usou uma expressão que eu achei muito interessante quando fez uma pergunta ao Pedro, e que eu estava a pensar que os portugueses é exatamente isso que não querem, é que os políticos tenham um jogo de cintura. Os portugueses estão fartos de jogos de cintura. Os portugueses querem que os políticos lhes digam a verdade. E o que acham é que os políticos só fazem jogo de cintura. Ou seja, basicamente, quando estão na oposição dizem uma coisa, quando estão no poder dizem outra, são a favor da privatização, quando estão no governo são contra a privatização, quando estão na oposição voltam ao governo já são a favor da privatização. E, portanto, os portugueses estão fartos, cansados de jogos da cintura. E por isso então, e João, deixa-me fazer-lhe agora aqui, não é uma provocação, é mesmo uma pergunta. Nesse sentido, não lhe faz sentido então que António Costa se mantenha ou se faça de morto, não prometendo aquilo que sabe que eventualmente pode não vir a cumprir? Eu acho que, do ponto de vista estratégico, ele ganha em fazer-se de morto, ou em estar morto, que é mais ou menos o que ele... Quando ele ressuscita, normalmente as suas ressurreições são mal sucedidas. E, portanto, não é propriamente um fenómeno de Lázaro, porque ele, quando ressuscita, faz declarações tristes. Agora, o que eu penso é que, quando António Costa ganha em ter esse low profile, essa posição quase silenciosa. No entanto, temos que ver uma coisa. Ganha em termos daquilo que é aquilo que ele pode prometer, porque ele não pode prometer quase nada. E, portanto, das duas, uma. Ele tem duas estratégias. Ou ele avança com uma série de medidas que depois, verdadeiramente, não são execuíveis, e, portanto, ele não consegue cumprir. E depois mentiu. Ou então não diz nada, e não dizendo nada, nunca vai chegar à maioria absoluta. Portanto, ele tem uma de duas hipóteses. Ou se descola e afirma uma alternativa que não é concretizável no cenário europeu. Nós vemos o que acontece com o Syriza, que tem propostas totalmente radicais relativamente àquilo que é as do Partido Socialista e que não as consegue executar por causa dos credores. No entanto, está lá. Está lá, mas já a ter que fazer cedências e já com críticas internas e já com críticas da população, etc. Portanto, já tem um desgaste e aquela aura com que vinha já se está a esboroar. Hoje em dia, aquilo que nós vemos é que António Costa, se for prometer um conjunto de novas medidas, que era o que o Miguel dizia, não há medidas concretas, há um conjunto de proclamações. Se ele propuser um conjunto de medidas concretas, ele o que sabe é que essas medidas não serão, na maior parte dos casos, execuíveis. E ao não serem execuíveis, vai, no futuro, ser penalizado por isso. O que é que ele está a fazer? Basicamente está a resguardar-se e isso faz com que não descole nas sondagens. E, portanto, anda ali, porque, reparemos, vejamos as pessoas do centro. Vamos ver as personalidades que PS, PSD. Vamos ver. Manuel Ferreira Leite. Manuela Ferreira Leite agora parece mais próxima de António Costa do que propriamente de Passos Coelho, com que, aliás, não tem uma grande afinidade. Pacheco Pereira critica violentamente, mais que os socialistas, Pedro Passos Coelho. Bagão Félix, que já foi ministro de um governo PSD-CDS, está
agora diametralmente contra estas propostas. Depois temos, embora esteja agora um bocadinho menos envolvido nesta diatribe política, temos Freitas do Amaral, que já foi, como aqui foi falado, líder do CDS e que hoje está totalmente até mais à esquerda do que o Partido Socialista. Portanto, nós temos aqui um conjunto de pessoas que o povo português o que está é desiludido, porque acha que são mais do mesmo. São pessoas que oscilam entre o PSD e o PS, sendo que é mais do mesmo. As alterações são muito poucas. Por Mas isso ainda que seja mais do mesmo, os eleitores portugueses continuam a ser conservadores e a apostar no centrão, como se costuma dizer. Pois continuam. Por isso é que eu dizia, e concordo muito com o que o Miguel diz, os portugueses não são suficientemente arrojados, e estávamos aqui a falar nisto, para apostarem em partidos que não estejam neste mainstream, como dizem os brasileiros, neste arroz com feijão. Estes dois partidos são arroz com feijão. Havia também um sociólogo que fez um estudo sobre essa matéria para tentar perceber o voto dos portugueses e diz que normalmente estas tendências, como aconteceu agora na Grécia, costumam chegar muitos anos depois a Portugal. Será que vamos ter um Syriza, mas daqui a algum tempo? Isso acontece, se nós formos ver historicamente, o iluminismo chegou mais tarde a Portugal, o mercantilismo chegou mais tarde, chega tudo normalmente bastante mais tarde. Eu sei que os tempos são outros e que a evolução é mais rápida, mas pegando naquilo... Chegamos onde os outros chegam. Chegamos onde os outros chegam, mais tarde. Agora, há uma coisa que é muito importante relativamente àquilo que disse, que é, nós não somos muito de rupturas. E isso está ligado a uma outra característica do Estado português, que é, que se tem vindo a diminuir por força até das imposições externas, que é, nós vivemos muito ancorados no Estado. O funcionalismo público é muito pesado. E essas pessoas têm um grande... são avessas à grande mudança porque acham que isso pode pôr em causa a sua própria situação. E, portanto, como nós temos uma grande dependência daquilo que são as instituições públicas, o sistema instituído, temos grande dificuldade em mudar para soluções que são radicais e que podem pôr em causa o sistema instituído. Muito bem. Pode estar aqui mais uma das razões porque António Costa não concretiza algumas coisas relativamente a políticas fiscais, medidas sociais ou estímulos ao crescimento. Na conferência da The Economist dizia que não é possível prometer um resultado que depende da negociação com várias instituições, múltiplos governos de orientações diversas. Ora, está consciente de que efetivamente Portugal não tem uma soberania. Seria falta de inteligência concretizar medidas que na verdade não sabe se a Europa vai dizer sim ou não? Nós não nos podemos esquecer de um facto que é um facto muito limitador daquilo que poderá ser a linha seguida por qualquer governante no nosso país, que é o facto de estarmos dependentes da União Europeia. E mais, estamos, para além de dependentes da União Europeia, estamos muito subjugados à Alemanha. E, portanto, eu, de alguma forma, aqui, colmo um pouco àquilo que são as teorias mais à esquerda, que referem que isto, de alguma forma, tem que acabar. Mas não tem que acabar só em Portugal. Tem também que acabar na Europa. E, nesse sentido, eu considero que, na Grécia, deu-se o grito libertador. E venceu a democracia. Eu penso que, neste momento, na Europa e também em Portugal, nós estamos com um déficit democrático no sentido em que o eleitorado não tem possibilidades de escolha. Tem, neste momento, o centro-esquerda e o centro-direita, como dizia o Miguel e o João muitíssimo bem, não são alternativa, são apenas alternância. E, portanto, enquanto continuarmos nesta linha, não vamos conseguir avançar. Portanto, algo de radicalmente diferente não pode ser de esperar por parte do PS. Algo de radicalmente diferente não vai ser de esperar do PS, até na sequência daquilo que eu dizia há pouco. O Partido Socialista em Portugal é muito conservador. E há aqui um outro ponto que eu acho que é digno de nota e que tem que ver com o seguinte. António Costa nem sequer se descolou das pessoas que integraram o governo de Sócrates. Quer dizer, nós temos um governo de Sócrates perfeitamente descredibilizado e que levou o país à bancarrota. Temos, inclusivamente, José Sócrates, que está neste momento preso. E António Costa continua com um séquito de pessoas que integraram esse governo. Quer dizer, já que toca nesse é assunto, absolutamente José contraditório. Sócrates, deixe-me perguntar-lhe que impacto é que vai ter nesta campanha eleitoral o facto de José Sócrates ser o preso número 44 da prisão de Évora? Ouça, quer dizer, no fundo, quer dizer, aqui a numerologia penso que não terá assim grande importância, a não ser para os maçons que de facto integram o Partido Socialista. Agora, o que eu queria aqui dizer relativamente a esse aspecto era o seguinte. É evidente que
A prisão de José Sócrates é extraordinariamente condicionador daquilo que poderão ser os resultados em outubro deste ano. Porquê? Vai ser uma arma de arremesso político cada vez maior? É uma arma de arremesso político, mas eu penso que aqui nós devemos ser muito cautelosos e prudentes. José Sócrates está preso, está em prisão preventiva e nós ainda não sabemos, enfim, com toda a dimensão, aquilo que aconteceu. As provas ainda estão a ser apreciadas. Ainda nem sequer foi produzida acusação. E, portanto, aqui o oportunismo político deve ser também tido, deve ser contido, deve ser muito contido. E eu penso que em Portugal também um dos aspectos que é grave para, no fundo, o sistema funcionar, é o constante oportunismo político. E nós verificamos isso agora com as declarações de Passos Coelho relativamente à questão da segurança social, não é? Quer dizer, há um oportunismo político constante, refiro-me a Passos Coelho, mas também me posso referir à questão de António Costa e das declarações que ele prestou na Liga dos Chineses. Portanto, quer dizer, nós estamos constantemente à procura de, na minha opinião, fé-diversos para fundamentar linhas de atuação. Eu penso que isto é grave, isto não pode acontecer. Nós, em Portugal, temos problemas muito mais graves do que intoxicar constantemente as pessoas com programas na televisão sobre as declarações falhadas de António Costa ou as declarações que, neste momento, são absolutamente confrangedoras já do Primeiro-Ministro na defesa da sua honra relativamente a dívidas que não pagou. Portanto, quer dizer, mas não lhe parece importante o vídeo, efetivamente, que foi mostrado às pessoas sobre a forma como António Costa pensa e vê o país hoje? Era qualquer coisa que nunca nos tinha chegado se efetivamente não fosse postado por Nuno Melo. Não teríamos sabido que António Costa, afinal, pensa que o país hoje está diferente de há 4 anos. É um discurso completamente diferente daquilo que vem fazendo nos últimos meses. Eu acho que o António Costa aí, esteve bem e esteve mal. Esteve bem porque, efetivamente, acabou por reconhecer uma realidade. E eu penso que o líder da oposição pode perfeitamente reconhecer uma realidade. Porquê é que o havemos de criticar por isso? Quer dizer, é sempre a tendência de criticar por criticar. Não pode reconhecer a realidade e, aliás, fê-lo num determinado contexto. Eu, de alguma forma, considero... No contexto em que não estavam jornalistas. No contexto em que não estavam jornalistas, mas num contexto em que estava a elogiar, de alguma forma, o investimento chinês. E, portanto, quer dizer, nós, perante os estrangeiros, e designadamente... São luso-chineses. Diga, desculpe. São luso-chineses. Está bem, mas... Vivem cá. Ouça, está bem, mas... Já têm filhos portugueses. Há aqui um investimento... Ouça, mas não deixa de haver não, aqui... É uma provocação, mas efetivamente não é só uma plateia de investidores. Para quem acompanhou a CCTP, que foi a televisão presente lá... Tânia, mas era uma liga de chineses. Não vale a pena aqui estarmos... tem razão, mas era a liga de chineses. E, portanto, quer dizer, o António Costa veio, num determinado contexto, realmente referir aquilo. E o Nuno Melo vem, de alguma forma, descontextualizar e aproveitar essa situação. Ou seja, eu, nesse aspecto, digo que sou assumidamente de direita e, portanto, quer dizer, estou muito mais perto de Nuno Melo do que, de facto, de António Costa. Agora, eu o que acho é que nós, e sobretudo o Nuno Melo, e o CDS e o PSD, têm pessoas muito inteligentes e muito capazes que podem fazer outro tipo de trabalho, diferente de estar constantemente a usar, e eu volto a dizer, PS e PSD, armas destas de arremesso, que eu penso que não são as mais corretas, nem as mais inteligentes. Até porque o eleitorado é inteligente e percebe que estas coisas são apenas fé-divers. As coisas mais importantes, na minha opinião, não estão a ser discutidas. Eu, por acaso, tenho dúvidas daquilo que o Pedro disse, só introduzindo aqui uma coisa. Que o eleitorado seja inteligente, eu tenho algumas dúvidas. Há algum eleitorado é inteligente, mas eu acho que este tipo de provocações políticas e de fé-divers são muito contabilizados em termos eleitorais. Porque há um eleitorado que é inteligente e sabe discernir a árvore da floresta e há outro eleitorado que se leva por estas tricas e que acaba por decidir o seu voto por essas tricas. Portanto, nós não podemos deixar de pensar no seguinte, independentemente da situação de Passos Coelho
teve esta situação em 2012 e ela não veio à luz do dia a não ser num momento em que António Costa estava com as baterias todas apontadas. Portanto, isto é uma coisa que é guardada numa gaveta, que é despoletada num momento em que tem interesse. Portanto, estes fediveres também servem para, muitas vezes, condicionar o discurso político das outras forças políticas. Fediver ou não, a verdade é que isto, como lhe chamou também o diretor do Económico, um factoide, mexeu bastante com a liderança e até com uma mini-crise interna no PS, algum desconforto com estas declarações. Gostava de lhe perguntar até que ponto é que isto foi um abalo ou não nestes 100 dias de António Costa também. Sim, eu penso que tem o impacto que tem, não é? Nós sabemos que hoje as coisas valem pela amplificação que têm na comunicação social. E as declarações do Dr. António Costa tinham sido feitas no dia 19 ou não sei o quê, e só passado uma semana é que verdadeiramente elas existiram. Elas não existiram durante uma semana, pronto, depois foram divulgadas. Evidentemente que a partir do momento em que são divulgadas, em que há um antigo dirigente do Partido Socialista, que foi chefe da Casa Civil do Presidente da República durante 10 anos, que foi secretário de Estado, curiosamente, um governo do Bloco Central, o Dr. Alfredo Barroso, tem um percurso que é curioso, porque normalmente é ao contrário. Normalmente as pessoas vêm da extrema-esquerda para o centro. O Dr. Alfredo Barroso vem do centrão, não é? Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros num governo do Bloco Central, que aliás esteve com o FMI aqui dentro e com medidas duríssimas que tiveram que ser tomadas. Peço desculpa interromper, Miguel, em que o tio era Primeiro-Ministro. E o tio era Primeiro-Ministro, exatamente. E agora vem, digamos, já nas últimas europeias tinha apoiado o Bloco de Esquerda e agora sai do Partido Socialista. Mas ainda em abono daquilo que é o Partido Socialista no atual contexto, repare, o Pedro Adão e Silva, que é uma pessoa que tem bastante intervenção no espaço mediático e que é um apoiante do Dr. António Costa, vem lançar um nome para candidato presidencial a apoiar pelo Partido Socialista. Eu entendi assim, porque ele diz, uma vez que o Partido Socialista deverá ganhar as eleições, é bom que o Presidente da República seja uma pessoa de uma área que faça também pontos, mas que não seja exatamente da área do Partido Socialista. Portanto, eu parto do princípio que ele está a dizer que o Partido Socialista deveria, ou os eleitores do Partido Socialista, deveriam eleger a doutora Manuela Ferreira Leite Presidente da República. Com outras pessoas, evidentemente, de outras áreas políticas. Um Cavaco Silva de saias. Mas repare, mas a questão é, mas ele vai-me propor, quer dizer, uma pessoa com influência e com cumplicidades políticas com o Dr. António Costa, vem propor para Presidente da República, não uma pessoa da área do PS, mas repare, uma pessoa que foi líder do PSD, que foi Ministra de Estado e das Finanças num governo de coligação PSD-CDS. Portanto, não foi propor uma pessoa mais próxima dos Sirizas e dos Podemos, aqui em Portugal. Não foi fazer nada disso. Que toda a vida teve um pensamento colado a Cavaco Silva, claro. Toda a vida. Mas isto para dizer... E eu faço, enfim, a justiça que o Pedro Adão e Silva não fez isto apenas como provocação e como manobra maquiavélica, apesar de tudo, acho que não foi apenas isso. Se é que foi, até acredito que não tenha sido, considero que terá sido uma proposta séria, porque não quero acreditar que uma pessoa como ele, que anda a fazer propostas destas só para fazer agite-prop. Há quem diga que foi para lançar a confusão, Miguel. Sim, mas eu quero acreditar que não, porque senão isto então é muito mal se andamos Manuela aqui... Ferreira Leite não ficou muito ofendida. Não, aliás, até, digamos reagiu assim, que mordeu o isco, não é? Mas, isto para dizer, mas o que eu quero dizer é isto, repare, ele foi propor uma pessoa como a doutora Manuela Ferreira Leite, não foi propor ninguém próximo do Podemos ou do Siriza, o que significa que, de facto, o Partido Socialista está nesta grande área do centro e, portanto, nós não podemos pedir ao Dr. António Costa e ao Partido Socialista que venha com propostas que verdadeiramente sejam, por um lado, muito diferentes daquilo que tem sido a linha política deste governo, do que tem sido a linha política do PS nos governos anteriores e daquilo que são as novas propostas consideradas inovadoras do Siriza na Grécia. Portanto, eu percebo isso. Agora, percebo também a desilusão de algumas pessoas que pensaram e exigiram, digamos assim, ou queriam exigir ao Dr. António Costa uma coisa que ele não é. Fizemos uma análise até aqui, 1 minuto para falar sobre os grandes desafios que aí vêm.
Eu penso que os grandes desafios que aí vêm é estas 55 medidas apresentadas por António Costa, que teoricamente vão ancorar futuramente o seu programa de governo. São 55 medidas das quais 45 eu subscreveria de imediato, porque são de tal forma proclamações vagas que todas as pessoas se concentram nelas. Melhorar o emprego, garantir um maior crescimento. Não há uma palavra, e este parece-me, nesse minuto, que é a questão mais importante para o futuro do nosso país, não há uma palavra sobre a reforma da Segurança Social. A reforma da Segurança Social é o aspecto mais preocupante e mais importante para o futuro económico e social do nosso país, e nestas 55 medidas não há uma palavra sobre como é que vai ser feita essa reforma e se vai ser feita ou não. É a minha maior preocupação. Muito bem, senhores, muito obrigada por esta reflexão frutífera, por terem trazido aqui as vossas ideias. Encontramos-nos na próxima semana nesta Comissão Executiva, que hoje fica por aqui. Foi um gosto tê-lo desse lado.